Fala galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui hoje com o nosso primeiro vídeo do canal. Eu me chamo Calef e estou aqui hoje para mostrar para vocês como montar um computador com menos de R$ 2.000 em pleno 2025 e que rodará os seus jogos de forma satisfatória e terá uma boa performance. Na real, eu mesmo acabei gastando um pouco mais de R$ 2.000. Entretanto, se você seguir as dicas que eu vou dizer aqui, você não terá que passar pelos perrengues que eu passei e ter que aprender na marra a forma correta de você montar esse computador gastando menos de R$ 2.000. Nesse vídeo eu vou desmontar, limpar e montar novamente esse PC e te mostrar todas as peças que eu utilizei e também rodar um joguinho ali para você ver e provar que sim, você pode montar um computador gastando pouco e jogando bem. Então galera, esse computador aí foi adquirido de uma loja que eles fazem um aluguel de dispositivos, né, enfim, para empresas. E as empresas, no momento que elas não necessitam mais daquela máquina, elas acabam devolvendo para quem me vendeu. E ela faz a revenda desses dispositivos com garantia e revisado. No meu caso, por exemplo, eu acabei adquirindo esse produto da Dell aqui, que enfim, você não encontra ele por valor no mercado de menor do que R$ 1.300. Enfim, e no site da VOK ali, com o desconto, né, que eu tinha um cupom ali de 15% de desconto que vai estar na descrição do vídeo, ele saiu por R$ 1.030. O dispositivo tem um Core i3 de 10ª geração, 10 e 100, ele tem 8 GB de memória RAM, 500 GB de SSD ele veio, e algumas coisas ali muito importantes que vocês vão ver que eu tive que fazer a utilização para esse computador no caso. A placa de vídeo que eu estou utilizando nesse dispositivo e nesse PC que eu acabei montando é uma RTX 3050. Ela foi comprada, usada, claro, era uma low profile, ou seja, ela é para gabinetes desse tamanho mesmo. Entretanto, esse gabinete da Dell em específico, ele não tem suporte para placa de vídeo de 2 slots. O local, né, ali em que fica a placa-mãe e é onde você vai encaixar o suporte da placa de vídeo, né? Encaixar a placa de vídeo, ele é apenas para placa de vídeos um slot, que na época, quando você comprava os computadores, você tinha o direito de comprar ele, né? A oportunidade de comprar ele com uma GT 1030. Entretanto, a gente acabou colocando uma RTX 3050 nele, com algumas adaptações ali que funcionou muito legal, e vocês vão ver. É claro que eu tive que desparafusar algumas coisas na placa de vídeo ali, mas que vocês vão ver no decorrer do vídeo como que funcionou tudo certinho isso daqui. A placa-mãe dele, ela é um padrão totalmente fora da curva, ele não é um padrão que a gente utiliza no mercado aí, é um padrão Dell, eu digo que é um produto institucional, um produto de mercado da Dell. Ele é uma placa-mãe que não é um padrão ATX e TX ali, os padrões do mercado em si. Até que para vocês terem uma noção, o painel frontal dela, ela é uma placa-mãe esticada, ou seja, você tem a placa-mãe normal e ela estica para chegar até o painel frontal, onde vocês terão as USBs, por exemplo, ali na frente. Basicamente, você acaba tendo essa placa-mãe diferenciada nesse dispositivo e que você acaba não conseguindo tirar ela e colocar em outro gabinete, por exemplo. Mas até aqui tudo bem, eu estava sabendo disso e que se vocês forem comprar esse dispositivo saibam disso também. Outra peculiaridade dessa placa-mãe é que ela não usa o padrão ATX de fonte, ou seja, os 24 pinos. E é por causa disso que eu acabei tendo que comprar um adaptador, que é um adaptador que transforma 24 pinos para 6 pinos Dell. Vocês têm que tomar esse cuidado que eu falei aqui, 6 pinos Dell, porque a HP também faz essa confusão aí, né? 24 pinos para 6 pinos HP, e também a Lenovo, ou seja, você tem que comprar o adaptador correto para sua transformação ali, né, de 24 pinos para 6 pinos no caso. A fonte desse computador aqui, ela funciona para essa configuração toda aqui, até mesmo por computador com a placa de vídeo. Entretanto, para o que eu queria uma coisa mais clean, mais bonitinha ali, eu acabei adquirindo essa fonte no AliExpress e é isso que vocês não têm necessidade de fazer. Eu acabei gastando um pouco mais. O que vocês podem fazer para economizar cerca de R$ 200 ali, que foi o valor da fonte que eu paguei no AliExpress, mas caso vocês queiram também vou deixar na descrição o link do vendedor que eu fiz aí, é uma fonte de 400 watts, funcionou legal, mas vamos para a dica aqui do que eu estava falando da fonte da Dell. Vocês vão pegar a fonte, tirar ela do computador, desparafusar ela inteira, desencaixar ela, e dentro dela vocês vão ter 2 suportinhos ali, enfim, para você fazer o desmonte dela. Você desmontando ela, você vai colocar ela dentro do gabinete em si. O que vocês têm que tomar cuidado? Toda fonte ela tem um fio terra que é colocado na própria carcaça dela. Vocês vão tirar esse fio terra com muito cuidado e parafusar na placa-mãe do seu computador. Na placa-mãe não, no gabinete do seu computador, em algum cantinho ali onde não esteja pintado no caso.
Esse gabinete aqui inteiro ele não é pintado, ou seja, você pode colocar em qualquer lugar ali que você quiser. Outra coisa importantíssima de você fazer. A parte de baixo da fonte, ela tem alguns itens delas ali, esqueci o nome agora, que é um negocinho de cobre ali, em que ele guarda energia. Se você toca nele, ele dá um choque, ele passa energia, enfim, ele pode dar até um curto na sua placa-mãe, ou no seu computador em si. A minha dica é, compre uma fita isolante de marca boa. Eu utilizei no dia que eu fiz essa adaptação uma fita isolante da 3M, passei embaixo da fonte, coloquei a fonte no computador e encaixei. Como está nessa foto aí que eu vou mostrar para vocês agora. No final eu achei que não ficou do jeito que eu queria, eu acabei desmontando tudo e instalando essa fonte que eu comprei no AliExpress, que eu acho que ficou mais viável e mais bonitinho para mim, e é o que eu queria e eu precisava no caso. Mas volto a dizer, para vocês não terem necessidade nenhuma. O gabinete dá e suporta essa fonte que vocês têm aí da Dell, de vocês fazerem essa adaptação que eu fiz, que vai ter a foto aí que vocês vão conseguir fazer certinho também. O gabinete é o Dell. E não tem muito o que falar sobre ele, é um gabinete que esquenta bastante em si, mas pro caso dessa configuração aqui, nada fora do padrão e que você consegue fazer a utilização normal. Na manutenção desse computador aqui em si, na hora que eu desmontei ele, né, fui fazer uma limpeza nele ali, eu usei apenas álcool isopropílico. Eu acabo comprando sempre álcool isopropílico de 5 litros, é uma loucura, mas para mim é muito mais viável, porque dura muito tempo, dura 5, 6 anos ali e você acaba utilizando. Esse álcool isopropílico que eu estou mostrando aí para vocês de 5 litros, já fazem 2 anos que eu comprei e como vocês podem ver, eu gastei um pouquinho. Se eu gastei meio litro, foi muito ainda. Eu também utilizo sempre um borrifador, ou seja, eu pego esse álcool isopropílico que vem no galão de 5 litros, coloco em um borrifadorzinho e passo ali para fazer essa limpeza. A pasta térmica, muita gente vai acabar me perguntando por que eu não utilizei uma pasta térmica, por exemplo, uma Snow Dog da vida. Eu acabei não utilizando porque eu não vejo diferença. Eu tenho um notebook gamer aqui que eu acabei instalando durante um tempo nele a Snow Dog e acabou não fazendo diferença nenhuma no dia a dia. Ou seja, a temperatura não mudou. E eu falei, eu acabei gastando um valor muito alto na Snow Dog na época, sendo que a quantidade de Snow Dog que eu acabei utilizando, enfim, o valor que eu paguei nela, eu consegui comprar dessa pastinha térmica aqui 5 potinhos delas. Ou seja, eu paguei muito barato. Vocês procurarem no Mercado Livre, vocês encontram ali. E é muito boa, por sinal. Eu recomendo o uso dela. Uma coisa interessante para vocês verem é que esse computador vem com apenas 8 GB de memória RAM. Caso vocês queiram aumentar, vocês conseguem fazer o upgrade até 64 GB, colocar um Core i7, por exemplo, nele, que ele aguenta sossegado. Entretanto, eu não recomendo, porque se você já está querendo economizar, eu acho que está de bom tamanho. Quer aumentar um pouquinho a memória RAM? Coloca 16 GB, que é o que eu vou ter que fazer nessa máquina aqui, porque eu utilizo. Vou ter que colocar um 16 GB nele, ou 32 ali, o que for mais barato no dia ali, que for não mais barato não, que for maior custo-benefício, né? Barato a gente sabe qual que vai ser, mas é o melhor custo-benefício. Enfim, a gente vai ver ali, mas basicamente é isso. Outra coisa interessante é que esse gabinete, essa placa-mãe, ela suporta SSD NVMe, ou seja, eu fiz a aquisição desse SSD NVMe, entretanto, ele chegou errado a capacidade, ou seja, vai ter um vídeo falando somente sobre o SSD nessa máquina aqui, mostrando para vocês como que ficou, mas nesse vídeo agora aqui ele está sem SSD NVMe. Uma coisa muito importante de dizer para vocês, esse computador ele veio com problema no SSD da VOOC, né, no caso da loja. Eu acabei preferindo não enviar para garantia porque eu tinha outros SSD aqui e é por esse motivo que eu acabei instalando um segundo SSD. Vale dizer, a placa-mãe dele só suporta um SSD e um leitor de DVD no caso ali. O que eu acabei fazendo? Eu instalei o SSD nele e como eu comprei uma fonte do AliExpress que tinha saídas SATA de energia, no caso, eu acabei ligando os dois SSD na fonte direto e não na saída da placa-mãe de energia, que é o que acontece quando você utiliza a fonte original. Somente o leitor de disco que está ligado na fonte original ali, né, enfim, na placa-mãe, e é isso que eu acabei fazendo ali para funcionar. Cabo SATA, eu tive que comprar um cabo SATA a mais, por mais que essa cabo SATA de dados no caso, né? Por mais que essa placa-mãe ela suporte um terceiro dispositivo SATA, eu tive que adquirir porque, claro, a Dell não vai mandar um dispositivo ali, um cabo SATA, por uma coisa que nem vai ser utilizada. Então eu acabei comprando, ou seja, atualmente está com dois SSD, um de 240 e um de 512, que está lá para lá do que Bagdá. Para vocês terem noção, a gravação dele está com 20 megas por segundo, mas eu deixei ali porque vai que eu preciso de alguma coisa e está salvando ainda, está funcionando, uma coisinha rápida que eu não tenho problema de perder, vai para ele e dane-se. É isso basicamente. Leitura tá top, só gravação que veio com problema no caso. Como vocês podem ver, eu acabei fazendo uma limpeza bem completinha nele aí. E quando eu tirei o cooler, não imaginava que estava tão sujo como estava. Tava muito pó mesmo. Tanto a placa-mãe em si, como o lugar onde fica o processador ali, e até mesmo a memória RAM estava bem suja. Por mais que a VOOC fala que faça uma revisão antes de enviar para o cliente final, o dispositivo, eu acho que esse computador não passou por uma revisão. Sou bem sincero em falar para vocês, porque estava bem sujo mesmo. Para um computador que eles dizem que é passado por uma revisão antes de ser enviado para o cliente final. Então essa é a minha dica para você, VOOC. Se você está vendo esse vídeo, alguém de vocês,
faça uma manutenção preventiva melhorzinha antes de enviar para o seu cliente. Uma coisa que eu sofri um pouco ali, que vocês vão até ver no vídeo, é a organização dos cabos. Eu tive que apertar um pouquinho ali, enfim, eu até fiquei com um pouquinho de medo na hora de fazer, de amassar um pouquinho a placa de Wi-Fi, mas no final deu tudo certo e tá funcionando, e vamos deixar assim. Então, ficou o mais organizado possível. Se você olhar ali ainda tá bem bonitinho o computador, não tem cabo passando por aqui, por ali, enfim, tá bem clean, mas foi um pouco complicado de fazer com essa fonte que eu adicionei. Acredito eu que com a da Dell não vai ficar assim, você vai ver até a foto ali como que fica bem organizadinho também, mas basicamente é isso. Outra informação importante, por que eu digo que a fonte da Dell para esse computador não tem problema nenhum e você não precisa adquirir uma fonte do AliExpress, por exemplo? É porque a placa de vídeo ela não tem entrada de 6 pinos e nem de 8 pinos PCI Express, ou seja, é só você encaixar na placa-mãe e a própria placa-mãe faz a alimentação da sua GPU, no caso, de forma satisfatória, que não tem problema nenhum, até porque ela é feita para isso mesmo, essa GPU. Na hora que eu fui fazer o primeiro boot do computador, eu fiquei com um pouquinho de receio, senhores, não vou mentir para vocês, de esse computador não ligar, dar algum pau, enfim, tudo mais ali, porque querendo ou não, ele não tinha uma placa de vídeo tão boa na época para você instalar nele, ou seja, eu não saberia se a placa-mãe iria suportar uma RTX 3050, por mais que fosse low profile e fosse aquela que não precisa de um cabo de energia específico para ela. Entretanto, ligou, reconheceu, funcionou bonitinho e estava top das galáxias. Reiniciei a BIOS, fiz a entrada no Windows e funcionou legal. Para fazer o teste desse computador, como eu disse para vocês, eu ainda não chegou o SSD legal dele, estou com SSD meio padrão, então eu instalei apenas um jogo, que foi o que rodou ali, legal ainda, muito bem. Entretanto, eu volto a dizer para vocês, esse computador necessita sim de um pouco mais de memória RAM. Então caso você for jogar algum jogo mais pesado, como foi o meu caso, fui jogar Starfield, ele deu um gargalo na memória RAM. Para vocês terem noção, as 3 primeiras vezes que eu tentei abrir o jogo, dizia que estava sem memória RAM e por isso não ia abrir o jogo em si. Então eu acabei tendo que fechar algumas coisas do gerenciador de tarefas e aí funcionou e eu consegui fazer o início do jogo. Como vocês podem ver, o jogo rodou muito legal, por sinal, não rodou mal assim, rodou muito legal mesmo. Se você for ver aí, foi uma média de 50 FPS ali, mesmo com memória RAM ruim. É claro que algumas horas dava alguns lag, alguns delay ali. Como vocês podem ver, o jogo rodou legal, enfim, tudo mais. É claro que dava alguns lags ali, alguns delay, né, algumas travadinhas ali. Mas isso tudo por causa da memória RAM. Como vocês podem ver, ela estava com mais de 95% de uso. Ou seja, é claro que isso fazia dar um gargalo em todo o resto da configuração desse computador. Ou seja, acredito eu que se você colocar um 16 GB ali, que é o que eu vou fazer no futuro, já vai ter um vídeo aí falando isso, mostrando isso para vocês também. Acredito eu que vocês não vão ter problema com isso, vocês vão conseguir rodar legal esse computador. Esse canal aqui, eu estarei fazendo uma série de vídeos com esse computador aqui, mostrando o que a gente consegue fazer de performance até R$2.500, por exemplo. Por exemplo, eu tenho até R$2.000, a gente fez isso, montou isso aqui legal, que é o que vocês estão vendo nesse vídeo hoje. Até 2.500 a gente consegue fazer isso com esse computador, até 3.000 conseguimos fazer isso. Então, basicamente vai ser essa a ideia dos próximos vídeos do canal aqui, sobre esse computador em si. Vamos ter outros vídeos sobre tecnologia em si, mas sobre esse computador é isso. Vale citar que esses vídeos não foram gravados com um programa que faz utilização de processador, placa de vídeo, enfim, de memória RAM. Ele foi utilizado uma placa de captura e foi gravado a imagem no meu notebook. Ou seja, vocês não estão vendo nenhuma falta de performance por causa da gravação em si, porque foi feito com placa de captura. Eu vou ser bem sincero para vocês, galera. Eu acabei não economizando mais do que necessário, que os 2.000 ali, porque eu quis fazer uma coisa mais bonitinha, quis comprar uma fonte, enfim, acabei comprando o SSD agora, estou esperando uma promoção de memória RAM para acabar colocando nele também. Então isso tudo acabou encarecendo o meu projetinho aqui que eu acabei fazendo. Mas vocês conseguem rodar alguns jogos, sim, legais, com menos de R$2.000. A minha dica para vocês é, sempre pesquisem na hora de comprar peças usadas. Para vocês terem noção, a minha placa de vídeo RTX 3050, eu acabei comprando ela usada, eu pesquisei muito, usei o LX, não encontrava. Tentei encontrar nova, né? O nova estava fora de cogitação, R$1.800, uma placa de vídeo low profile RTX 3050, fora de cogitação total. Entretanto, em algumas olhadas no Facebook Marketplace, encontrei uma pessoa em Curitiba que estava vendendo essa placa de vídeo por R$1.100. Se você somar 1.030 mais 1.000, não dá o valor que eu falei, dava 2.030. Entretanto, aí entra o pulo do gato, você tem que negociar. Eu acabei negociando e a gente conseguiu fechar em R$950 com envio. Ou seja, a pessoa me pagou envio ainda e era da cidade dela para mim, dava cerca de R$80 ali o frete. Então, no final das contas, eu paguei R$950 com tudo certinho nesse computador, na placa de vídeo, enfim. E no final de tudo, esse computador ficou R$1.930 fechado a conta certinha para vocês. A conclusão que eu tiro desse vídeo aqui para vocês é a seguinte: se você quer montar um PC gamer baratinho, você tem que ter duas coisas. E o segredo é esses dois, é ter paciência e pesquisar muito. Por que eu digo isso? Porque eu tava com paciência para pesquisar, tenho um computador gamer, é claro que isso me ajudou muito na hora de procurar, então eu não tinha muita necessidade e ansiedade para ter esse computador, e a paciência fez com que eu conseguisse achar ele barato
e através de pesquisas conseguir também uma placa de vídeo legal por um preço razoável e ter um computador gamer que roda o que eu preciso por um preço legal. Vale citar que a minha ideia principal com esse computador não é rodar jogo, isso eu deixo bem claro para vocês. Eu trabalho, então para mim ele vai ser uma máquina secundária para algumas utilizações, algumas aplicações que eu acabo rodando aqui, alguns containers, e ele vai ser muito bom para mim por causa disso. Então, basicamente é isso, não é para jogo, mas caso você queira jogar, você consegue, no meu caso. E para vocês é 100% para jogo, que é um computador legal também. Outra dica que eu dou para vocês, a hora que vocês forem fechar compras online de produtos usados, por favor, fechem sempre em sites seguros. OLX com garantia de pagamento e de entrega no caso, Mercado Livre, Mercado Pago, tem o PagSeguro também ali. Sempre feche com vendedores por ferramentas em que o seu dinheiro esteja assegurado caso você tenha sofrido algum golpe do seu vendedor. Você chegou até aqui, curtiu esse vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal, comenta aqui qual jogo você quer ver eu rodando esse PC aqui no próximo vídeo, porque a gente vai trazer mais alguns testes dele. E como eu disse, é um projetinho de como você montar um PC barato através dessa máquina que eu tive aqui e fazendo alguns upgrades nela no decorrer do tempo aqui. Então é isso, falou e até o próximo vídeo.